Knock knock, vamos lá? Já faz muito tempo, a verdade é que não é de hoje, que eu quero fazer um vídeo com esse tema. Finalmente eu quero descobrir se teatro tem alguma coisa a ver com vendas. Eu mesmo me questionei muitas vezes como fazer teatro pode ajudar uma pessoa a ser um melhor vendedor. E muitas pessoas me perguntam, Guilherme, fazer teatro me ajudaria a vender melhor? Me ajudaria a falar em público, me comunicar melhor? Bom, é agora que a gente vai descobrir, porque eu decidi conversar com quem realmente é especialista no assunto. Eu aproveitei a minha última passagem pelo Rio de Janeiro para buscar essa informação. Mais precisamente no bairro de Botafogo, o bairro da bela vista do Pão de Açúcar, direto da praia de Botafogo, um bairro que consegue ser muito charmoso e ao mesmo tempo mostrar que é um local de muito trabalho. Bom, foi lá que eu visitei o estúdio do meu grande amigo e mestre, Thiago Greco, para finalmente desmistificar e entender se fazer teatro nos ajuda a ser melhor vendedor. Começando agora. Bom, Thiago, primeiro, obrigado por me receber aqui, no seu novo espaço, inclusive, né? Esse eu não conhecia. Obrigado você. Quanto tempo a gente não se vê? Desde ontem. Desde ontem, é verdade, desde ontem que se vê. Há quanto tempo eu não estudo com você? Deve fazer muito tempo. Você começou o quê? Uns 10 anos atrás? 12, sei lá? 12 anos atrás. Foi em 2008? Por aí. 13. 3 anos você estudou? Eu estudei 4 anos. 4 anos? Estudei 4 anos com você. Talentoso. Se tivesse continuado no meio... 4 anos foi um bom tempo? Foi, com certeza. Legal. Se quiser se apresentar, por favor. Bom, o que você faz? Eu sou diretor de atores. Eu trabalho com preparação de atores há mais ou menos uns 20, 21 anos, por aí, talvez. E eu tenho... faz bastante tempo, né? Sou produtor também. É isso. Legal. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá, Thiago? É muito comum muitos amigos, colegas, pessoas me perguntarem, Guilherme, fazer teatro me ajudaria a ser um melhor vendedor? Fazer teatro ajuda na função de vendas? Ajudaria a falar melhor em público? Isso está relacionado de alguma forma? E eu tenho minha opinião, geralmente eu respondo, mas eu prefiro não responder agora para deixar o especialista falar como é a função de ator e a gente ver se tem algum link, alguma conexão com a função de vendedor também. O que você acha? Ótimo, vamos nessa. Beleza, então começa contando pra gente o que é ser um ator ou qual é a função do ator. Bom, o ofício do ator é interpretar. O trabalho do ator é interpretar. Então ele pega um texto que foi escrito por um autor, ele entende com o seu intelecto essa história e aí ele coloca a sua emoção, o seu olhar, a sua expressão facial, o seu corpo a serviço daquele personagem. E por que ele precisa fazer isso a serviço do personagem? Para passar a verdade, né? Para passar por ele. Para passar a verdade. Perfeito, isso aí já tem uma conexão enorme com vendas, porque eu costumo dizer para os vendedores também, assim como eu digo para mim mesmo o tempo todo, precisa ser genuíno, tem que ter verdade, né, por trás daquilo. E isso me lembra muito uma coisa que você falava, que era corpo presente, tem a ver com isso? Tem tudo a ver com o corpo presente, né? O estar presente do ator, sabe? O estar presente faz com que ele consiga se conectar com a pessoa com que ele está interpretando, né? Com outro ator, consegue conectar com o espaço, com os objetos cênicos, né? Ele consegue fazer aquilo com verdade, estando presente ali. Estando presente. Tem tudo a ver quando, por exemplo, um ator em cena pega uma xícara e aquela xícara ele faz sem nenhuma função, faz de forma vazia. Né? Ele não está presente ali. Isso está muito conectado com vendas também, em relação ao corpo presente, porque é muito comum, pelo menos quando vendedores são mais iniciantes, né? Talvez outros nem tão iniciantes façam também, que é quando ele está falando alguma coisa, mas ele não está ouvindo, mas não está se conectando com a pessoa que está do outro lado. E ele acaba ficando, de certa forma, no vazio. Um exemplo prático é quando o vendedor está vendendo, ele está argumentando ou falando, ou ouvindo, mas ele está preocupado com a próxima pergunta. Está desconectado com aquele momento, desconectado com aquela pessoa. Ele está pensando numa situação pessoal que ele tem que resolver. Ele está pensando se o negócio vai fechar ou não. Ele perde a oportunidade de se conectar mais com aquela pessoa, de conhecer o ambiente, de entender melhor as dores dela, enfim. Tem a ver com isso, né? Total, total. Você falando isso, eu consigo ver claramente os atores iniciantes, eles criam uma musicalidade no texto. Essa é uma dificuldade que eles têm? Com certeza. É a maior dificuldade quando ele inicia o trabalho do ator. Ele acaba criando uma musicalidade, sabe? O que é isso, uma musicalidade? É quando o ator, ele decora aquele texto, aquela forma que ele acha que é correto do texto, e aí ele chega o diretor e fala, olha, me dê outra emoção, me dê uma outra forma, uma outra entonação, um outro jeito, um outro corpo, e ele não consegue estar, sabe, cristalizado, ele não consegue... Sim, não consegue mudar. Mudar, exatamente.
Isso é interessante. Se o diretor chegar para ele e falar, olha, muda um pouco a emoção assim, muda um pouco o tom de voz, ele acaba preso naquele padrão que ele criou ao decorar o texto. Exatamente. Outra coisa totalmente a ver com o universo de vendas. Falando novamente de vendedores iniciantes, talvez nem tão iniciantes assim às vezes, é muito comum eles decorarem ou terem um pitch, um talk track, Sim. terem um template, um roteiro de vendas para seguir com umas perguntas, um roteiro lógico para seguir aquele processo comercial. E às vezes outros querem seguir padrões ou bons exemplos, boas práticas que vendedores sêniores passam para eles, eles querem fazer exatamente igual. E quando eles vão fazer isso, eles fazem de maneira engessada, seguindo aquele padrão ali. E às vezes o potencial cliente chega para ele e dá uma resposta totalmente inesperada, que não era o que ele esperava dentro daquele padrão que ele criou aqui. E aí ele congela, ele se perde e deixa de fazer um bom processo, ele perde conexão com a pessoa, porque ele quis seguir exatamente aquela musiquinha, que é o que você falou, que existe no universo de vendas. Né? Essa é a musicalidade, que ficam presos a uma forma. Existe alguma forma de trabalhar para não ter essa musicalidade? Porque eu tenho exercício com os meus vendedores para que a gente consiga quebrar essa coisa engessada de falar. Mas no meio artístico, no teatro, você hoje consegue trabalhar com seus atores alguma forma de evitar pelo menos essa musicalidade? Tem uma forma de prevenir isso? Tem sim. Acho que ler o texto, entender ele, entender exatamente o que se passa naquele personagem, sabe? Entender a verdade dele. Então, isso tem a ver com a construção do personagem? Exatamente aí. Acho que tem umas perguntas básicas, assim, eu vou falar algumas para você entender, que você pode fazer com que você consiga entender mais esse psique do seu personagem. Tá, né? Então são perguntas para você conhecer mais a fundo. Bem mais a fundo. Você tem que fazer perguntas como qual é o convívio social dele, que época se passa aquela história, qual é o objetivo dele, né? O que ele tem que fazer para chegar até esse objetivo, quais são as barreiras que ele tem que romper para chegar até esse lugar. Acho que são coisas que fazem com que ele tenha uma clareza a mais, né, sobre esse psique desse personagem. Tá, isso que você falou tem total conexão com vendas, tá? Porque olha só, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o ator ele precisa entender a verdade daquele personagem. Sim. Então ele faz perguntas para aprofundar naquele personagem e conseguir interpretá-lo da forma que ele é. Da mesma forma que em vendas, o vendedor precisa não fazer perguntas lendo um texto, mas perguntas para um potencial cliente, porque ele não vai interpretar nada, mas ele precisa entender a verdade daquele potencial cliente, para garantir que ele vai entregar a solução mais adequada que atenda aquela real necessidade dele. Isso é incrível porque você trouxe perguntas que têm total correlação com perguntas de vendedores. Não de vendas pequenas, mas pelo menos vendas maiores, mais complexas. É muito comum o vendedor fazer perguntas com contextos onde ele precisa entender a situação, ele precisa entender o real objetivo daquele potencial cliente, ele precisa entender qual é a dor, qual é o desafio, qual é o problema que o atrapalha de chegar naquele objetivo, qual é a consequência de conviver com esses problemas, essas dores, ou seja, ele identifica o impacto e tem total relação com a verdade que ele busca daquele potencial cliente. Né? Eu acho isso muito legal, então é uma coisa que tem tudo a ver. Eu tinha pensado nessa conexão tanto forte assim, é verdade. Não, muito bacana isso. E eu queria entender outra coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui de algo que acontece muito na realidade de vendas e você me diz se agora você está relacionado também com o universo artístico. Né? É muito comum o vendedor falar alguma coisa durante o processo comercial e não transmitir tudo o que ele queria dizer. Fica alguma coisa retida ali. Eu vou te dar um exemplo. É quando o vendedor ele marca uma próxima reunião onde ele vai apresentar uma solução, uma demo, um projeto, enfim. E aí no final ele pergunta se o potencial cliente fechará com ele se ele apresentar um projeto adequado que resolva o problema dele, atenda a necessidade real dele. E dependendo da forma que ele diz isso, ele não consegue transmitir a real mensagem, que também não é só de se ele fecha comigo. Eu quero saber se ele vai priorizar isso, se ele tem urgência para isso. Eu quero mostrar para ele que eu terei trabalho ao longo dessa semana inteira, que eu vou me dedicar a ele. Ou seja, eu quero saber se o meu tempo terá valor, se eu devo dedicar esse tempo a ele. Eu quero ter previsibilidade, saber se é fechado, ou se eu vou fechar dentro dessa semana ou do mês, enfim. Eu não consigo transmitir esse peso para ele. Como que funciona isso no universo artístico, no teatro? Como é que você chama isso? Enfim. Esse é o subtexto, né? Conhecido como entrelinhas, mais conhecido como entrelinhas. Né? O subtexto é uma coisa que você tem uma informação principal, mas o seu corpo
seja com a tua voz ou com a tua máscara, né, suas expressões faciais, você tem uma outra informação sendo passada. Então, você pode muito bem, na realidade, ter uma informação que você está dando no seu texto, mas tem camuflado uma outra informação. Você não diz de uma forma tão clara, mas você tem uma informação que você quer passar ali, o subtexto. Talvez o subtexto não está sendo tão bem escolhido aí. Exatamente isso. Exatamente isso. É o que fica ali guardado nas entrelinhas, né? Exatamente. Ele quer dizer uma coisa, mas ele fala, geralmente no universo de vendas, é porque ele está inseguro. Ele se preocupa em ser simpático e não incomodar o potencial cliente. Eu já vou incomodar ele falando que quero fechar na reunião seguinte. Então ele acaba falando da seguinte forma, como exemplo, né? Tá, então eu vou passar essa semana trabalhando nesse projeto aqui, mas ó, na próxima reunião, se atender bem a sua necessidade, a gente fecha o negócio? E aí dá um tom meio que... dá outro tom. Não tem esse peso de, poxa... Agora se ele fala, olha, eu vou passar essa semana trabalhando nesse projeto para te apresentar uma solução adequadíssima para atender essa tua real necessidade que você me apresentou aqui agora. Mas eu preciso saber, na próxima reunião, a gente consegue fechar um negócio, eu pude te atender? Exatamente. Agora eu entendo exatamente a informação do seu subtexto. Agora tem um peso. Tem uma clareza de tipo, eu preciso que você entenda o tempo que eu vou levar, sabe? E aí eu vou me colocar como cliente no seu lugar e dizer, eu preciso dizer a verdade também para esse cara. Exato. E é isso que a gente busca, a verdade também. Respostas genuínas, autênticas. Sim. A gente saiba como direcionar melhor o processo. Muito bom, muito bom. Tem uma relação, né? Isso é fácil de se trabalhar? Na realidade, você precisa ter um entendimento da sua história, daquele contexto ali, e na realidade, o que ele quer dizer ali dentro que não está escrito, mas que eu não vou dizer com palavras, mas que eu posso dizer com a minha ação, com o tom da minha voz. Perfeito. Isso tem que ficar claro para você. Você não pode ter, como você mesmo falou, né, que a mesma coisa acontece com o ator, a insegurança. A insegurança faz com que a gente tenha sempre escolhas erradas para o subtexto. Perfeito. E aí a informação não chega correta. E quando não chega, a informação... Tem tudo a ver com o corpo presente, com o estudo do segmento, com você dominar o seu produto, o que você faz, enfim, ter segurança em relação a isso, porque você consegue ter flexibilidade, mobilidade. E a mensagem, eu acho, principal que ficou no que você me disse agora é que eu tento trazer isso muito para mim, para os vendedores com os quais eu lido, eu não tenho que ter só escutativa em relação ao que o potencial cliente está me dizendo. Eu preciso ter uma escuta muito ativa em relação ao que eu estou dizendo e o que isso provoca, qual é a consequência. Pô, muito legal, Thiago. Para resumir, assim, depois de tudo que a gente conversou, você acha que um ator conseguiria ser um bom vendedor? Ajuda mesmo? Fazer teatro ajuda a vender? Acho que fazer teatro, né, ter essa experiência ajuda você para a vida, né, para você se falar em público, te ajuda. Mas se você agora aprofunda, né, no seu estudo dentro da interpretação, você vai ter mais esses conhecimentos. Quanto mais você aprofunda, né, 4 anos, te ajuda a aprofundar mais, você vai ter muito mais conhecimento. Mas não te faz um vendedor. Talvez acaba te lapidando por uma venda, mas aí você tem que estudar para ser um vendedor. Né? Tem que estudar vendas, né? Com certeza. Legal, Thiago. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ajudar a gente. É um prazer estar aqui com você de novo. Obrigado. Bom, eu vou deixar para vocês decidirem. O que vocês acham? A minha opinião é que uma pessoa que tem skills como um excelente tom de voz, boa linguagem corporal, uma boa oratória, sabe lidar com a verdade, provoca sentimentos reais, orgânicos e autênticos, ela tem excelentes condições para ser um bom ator, uma boa atriz, ou um bom, excelente vendedor também. Como o Thiago falou no final, você pode ser um bom ator e aprofundar seus estudos em vendas para ser um excelente vendedor e vice-versa. E você que chegou até aqui nesse vídeo, continue acompanhando, porque eu falarei de vendas de verdade nos próximos vídeos. Então, siga, acompanhe, de alguma forma continue em contato. Até mais.